Olá, meu nome é Heitor. Dando continuidade ao conteúdo iniciado anteriormente sobre termoquímica, iremos falar agora sobre mudanças de estados físicos e reações químicas, a qual em seguida vocês terão outros conteúdos abordados pela Mariana e pela Tainá. Lembrando que essa aula é sob supervisão do professor Denilson, do professor Dr. Sérgio Antônio Marques de Lima e do professor Dr. Gustavo Bizarria Gibim, na disciplina de Química pela Escola Estadual Professora Mirella. Bom, no primeiro vídeo a gente abordou a introdução à termoquímica, o processo endotérmico e exotérmico, e nessa segunda parte do primeiro vídeo nós iremos abordar as mudanças de estados físicos e reações químicas. Tudo bem, pessoal? Desta forma, temos algumas mudanças de estado físico, como por exemplo a água no seu processo de vaporização, a qual ela sai do estado líquido e vai para o seu estado de vapor em um processo endotérmico, ou seja, ela vai ter um ganho de calor para que isso ocorra. Do mesmo modo, quando a água está no seu estado sólido e ela vai para o seu estado líquido em um processo de fusão que também necessita do ganho de calor, como representado nessa região superior aqui da imagem. Tudo bem, pessoal? E o processo de sublimação, que é do sólido para o vapor, que também indica um processo endotérmico. Nos processos contrários do vapor para o líquido, a água ela necessita perder calor, então isso representa um processo exotérmico de liberação. Do mesmo modo, no processo de solidificação do líquido para o sólido, em que tem a perda, e no processo de ressublimação, que é o contrário do processo de sublimação, que vai do vapor para o sólido. Então, esses três processos aqui da parte de baixo da figura, ele vai representar os processos exotérmicos. Aqui eu trouxe uns exemplos de como é medido esse valor de calor. Ele é dado em entalpia. Então, aqui temos um processo de vaporização da água, em que representa 44 kJ por mol. Essa entalpia aqui ela tem um sentido positivo, porque ela é endotérmica. Então, todos os processos endotérmicos têm entalpia positiva. Aí aqui embaixo temos a solidificação da água, que é menos 7,3 kJ por mol. A solidificação é um processo exotérmico, então ela vai ter entalpia negativa, porque está liberando, está perdendo. E temos o processo de liquefação também, como exemplo aqui, que é menos 44 kJ por mol, em que também é negativo por ser um processo exotérmico. Vale ressaltar também que a vaporização ela é o inverso da liquefação e logo observamos que o valor de ΔH aqui, que é esse valor de entalpia, que é a quantidade de calor, ela é o inverso do valor de liquefação, justamente pelo fato de ser processos inversos. Então, quando o processo é inverso, nós só alteramos os valores, mas isso será visto posteriormente. Nesse sentido, temos as reações químicas, ou seja, como a gente pode representar essas reações. Lembrando que são reações exotérmicas e reações endotérmicas. Primeiramente, as reações exotérmicas ocorrem com desprendimento de calor. Então, são todas reações que referem às combustões, queimas, elas são de caráter exotérmico. Então, aqui temos um exemplo, a queima do metano, ou seja, do CH4, na presença de oxigênio, gerando CO2 mais H2O. Se essa é uma queima, nós representamos o calor, aquela entalpia, no sentido da direita, pessoal, tudo bem? Então, ele está na região em que temos produtos. Então, as reações exotérmicas, o calor, ele fica representado na equação química do lado dos produtos, no sentido de liberar. Ou seja, ele liberou junto com os produtos, tudo bem? A queima do carvão, aqui no caso, é o carbono em estado sólido mais o oxigênio formando CO2 mais calor. Tem então um outro exemplo aqui, que o calor da reação exotérmica, para vocês observarem, ele está sendo representado do lado dos produtos, pessoal. Então, as reações exotérmicas, o calor está do lado dos produtos. Nas reações endotérmicas, ao lado contrário. Se os reagentes eles precisam de calor para sofrer a reação química, o calor representado nas reações ele tem que estar do lado
esquerda, ou seja, do lado dos reagentes. Então, aqui, por exemplo, a síntese do monóxido de nitrogênio. Temos calor mais meio mol de N2 no estado gasoso, mais meio mol de oxigênio no estado gasoso. Ou seja, essa região aqui representa os reagentes, formando então o NO, pessoal, tudo bem? E temos também a decomposição do carbonato de cálcio, que a partir do calor junto ao carbonato de cálcio no seu estado sólido, vai formar o CaO e o CO2, tudo bem, pessoal? Então necessita do calor para o processo de decomposição. Desta forma, podemos observar que as reações endotérmicas realizam exclusivamente mediante a partir da absorção de calor, como foi dito anteriormente, e é necessário, portanto, aquecer os reagentes para que elas ocorram, tudo bem? Foi o que eu já cheguei a mencionar anteriormente para vocês também, pessoal. Então, essas foram as referências utilizadas para preparar essa aula para vocês, pessoal. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, lembrando que tem ainda a parte da Mariana e da Tainá sobre a termoquímica. Tudo bem, pessoal? Até mais!